Fala galerinha, aqui é o professor Kevin Bill, de CFB de vocês, e hoje nós vamos ver aquela atividade que nós deixamos na aula anterior e nós vamos fazer a correção dela, tá bom? Então para ser um pouquinho mais dinâmico, eu vou falar somente as respostas e vocês vão anotando aí, tá ok? Então, bora lá começar. Bom, na página 79, na primeira questão, a resposta seria o seguinte: combater os insetos e fazer uso da vacinação. Na segunda questão, ela é uma resposta pessoal, tá bom? Na terceira questão, vocês vão colocar assim: euglenófitas, vírgula, pirófitas, vírgula, bacilariófices, vírgula, clorofícias, vírgula, e rodofícias, vírgula, não, coloca e na verdade, e feófitas. Na quarta questão você vai colocar assim, ó: a célula duplica seu material genético interno e parte-se em duas células filhas idênticas. Na letra B, você vai colocar: nas algas filamentosas, vírgula, quando ocorre a fratura do talo, vírgula, que origina novos talos idênticos. Letra C, ocorre a produção de esporos, vírgula, que se dispersam até se fixarem e se desenvolverem em novos talos. Quinta questão. Está errada, vírgula, pois a malária é transmitida pela picada de um mosquito. Ponto final. Sexta questão, letra A. Doença de Chagas. 2 pontos. Fezes contaminadas eliminadas por barbeiros quando sugam sangue de pessoas, vírgula, transfusão de sangue, ponto em seguida. O protozoário aloja-se principalmente na musculatura cardíaca, ponto. Malária, 2 pontos. Picada da fêmea do mosquito Anopheles sp. O protozoário aloja-se nas células do fígado, hepatócitos e hemácia dos glóbulos vermelhos. Ponto final. Sexta questão, letra B. Tratamento dos doentes, uso de telas e mosquiteiros. Telas em portas e janelas da casa. Controle da população dos mosquitos e uso de repelente. Sétima questão. A maré vermelha ocorre em razão da proliferação exagerada de pirófitas, vírgula, também conhecida como dinoflagelados, ponto seguida. Estas algas liberam toxinas que podem causar a morte de peixes e intoxicação de animais que se alimentam de organismos encontrados nesses locais. Oitava. Algas crisofícias, ou também chamadas de douradas. No Ciência no Vestibular, na página 80, a gente tem ali na primeira questão, seria a letra A. Na segunda questão vai ser letra B. Na terceira questão vai ser letra C. Na quarta questão vai ser letra B. Na quinta questão vai ser letra C. Na sexta questão vai ser letra E. E é isso, tá? E agora a gente vai partir para a nossa aula. Vamos lá. Bom, galera, nossa aula de hoje é sobre fungo, tá?
Os fungos, eles são seres separados, eles não são nem plantas e nem animais, eles são fungos. Mas por muito tempo eles foram classificados como plantas por terem estruturas bem parecidas com plantas, tá? Então a gente vai ver isso agora. Bom, galera, a parte da ciência que estuda os fungos é chamada de micologia, tá? Essa área ela vai estudar os efeitos do fungo, se eles são venenosos, se eles são benéficos, como eles se reproduzem, em que maneira eles podem ajudar os seres humanos ou prejudicar os seres humanos. Então, essa área é quem vai estudar os fungos. Bom, a gente tem alguns tipos, como o cogumelo, que ele é o mais famoso, que é esse bem aqui, né? Que parece o cogumelo lá do Mario. A gente tem os bolores, que são estes aqui. Que são esses aqui, tá? A gente tem as leveduras, que são essas aqui, e nós temos as orelhas de pau, que são essas bem aqui, que, por exemplo, dão nas árvores, né? Imagina uma árvore ou num pedaço de árvore caído e você tem uma coisinha parecida com essa daqui. Lá, aquilo é um fungo, tá? Chamado de orelha de pau. Vamos falar sobre as características gerais desses organismos. Bom, temos aqui, vivem no solo, certo? Na água e em outros organismos, como por exemplo, a gente vai ver que viver em outros organismos, isso pode fazer o quê? Prejudicar eles. No caso, eles estão fazendo um papel ali de parasita, por exemplo. São eucariontes, novamente, possuem, né, uma célula que possui um núcleo onde está armazenado o DNA. São seres heterótrofos, que no caso eles têm que pegar o seu alimento de um outro lugar, só que para eles conseguirem comer, eles são do tipo heterótrofos por absorção, tá? E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Eles são sapróbios ou também parasitas, como eu falei anteriormente. No caso, sapróbios significa que eles são decompositores, eles comem coisas mortas. Podem ser unicelular, podem ser apenas uma célula, como a gente está vendo esses exemplos aqui das leveduras, ou são multicelulares, como a gente está vendo o cogumelo aqui. Continuando das características gerais, a gente tem a parede celular é feita de quitina, que é um tipo de açúcar, tá? Assim como os vegetais, por isso que todo mundo ficava, nossa, eles são plantas, né? Mas só que, como eu falei já anteriormente, eles precisam se alimentar de outros organismos. No caso, a planta ela não precisa se alimentar de ninguém, né? Ela faz a fotossíntese, ela produz o próprio alimento dela. E no caso, os fungos eles vão ter essa parede celular, que é feita de quitina, e por isso a comparação também, certo? Essa quitina ela vai oferecer uma grande rigidez para os cogumelos, vai fortalecer eles. A gente vai ter uma reserva de energia, que é o glicogênio. Por exemplo, as plantas elas fazem a fotossíntese delas, elas armazenam o que sobra, digamos assim, em amido, que é um tipo de açúcar. No caso dos cogumelos, no caso dos fungos, tudo que sobra no corpo deles vira glicogênio, assim como no nosso corpo também. Então, a gordura que a gente tem na nossa barriga, nos nossos braços, tudo isso foi material que foi jogado em excesso para o nosso corpo. Só que o nosso corpo, ele vai desperdiçar isso? Não. Ele vai guardar, ele vai armazenar em forma de energia, só que ele vai deixar em forma de glicogênio. Bom, reprodução, no caso eles podem se reproduzir por esporos, que no caso a gente tem uma reprodução sexuada, que é por meiose, e assexuada, que é por mitose. Lembrando que a gente ainda não falou sobre meiose e mitose, mas resumidamente dizendo,
Meiose você vai ter, aqui ó, deixa eu desenhar para vocês, você vai ter uma célula que vai se dividir em duas, e depois essas duas vão se dividir em mais duas, tá? Elas vão se dividir em mais duas. Só que o que acontece? Aqui, digamos que você tenha o material genético do fungo, digamos que você tenha 20 pares, tá? Aqui ele vai continuar com 20 pares. E quando chegar aqui, você vai dividir, é a meiose, metade. Então você vai pegar, vai ficar 10 para cá. Opa, 10, 10. Aqui era 20, né? Vai descer. 10, 10. Na verdade, em vez do fungo continuar com as suas mesmas características, ele vai dividir essas características entre essas novas células aqui, que podem se juntar com outras e dar origem a novos fungos com novas características. Que é isso que aconteceu, por exemplo, com a gente. O teu pai e a tua mãe, eles misturaram seus materiais genéticos, no caso lá do espermatozoide, né? Tinha lá as características do teu pai e no óvulo da tua mãe tinha as características dela. Eles se combinaram e deram origem a você. Mas para que pudesse ser produzido esse óvulo e esse espermatozoide, aconteceu esse processo bem aqui, tá? Que é chamado de meiose, ok? Bom, continuando. A gente tem a mitose, que no caso, novamente, em vez de você ter aquele processo todinho que eu mostrei agora para vocês, no caso da meiose, da mitose, desculpa, mitose, vai ser o seguinte, ó, você tem uma célula dando origem a duas células idênticas. Então imagina lá, isso aqui é um fungo, né? Esse fungo ele vai se reproduzir, só que ele não tem ninguém para ele se reproduzir. O que ele vai fazer? Ele vai se duplicar, ele vai gerar um clone dele mesmo. Então aqui vai ser uma célula igual a essa daqui, ok? A gente tem a meiose zigótica. O que significa isso? Significa que o zigoto, quem é o zigoto? É quando você une metade de um e metade do outro, por exemplo, o bebê, né? E esse bebê ele vai sofrer meiose, tá bom? E o que significa isso? Significa que essas características vão ser partidas, tá? Bom, vivem em locais úmidos, ok? Ali meio escuro, que está molhado, né? E eles podem ser aeróbicos, que isso significa que eles podem respirar, né? Eles utilizam o oxigênio. Eles utilizam o oxigênio para poder produzir certas substâncias, como por exemplo alguns, eles fazem a chamada quimiossíntese, tá bom? E outros não podem respirar o oxigênio, que no caso são os anaeróbicos. Mas a gente tem os anaeróbicos facultativos, que quer dizer que se tiver oxigênio, ele respira. Mas se não tiver também, ele não precisa respirar, ele vai fazer outras coisas para poder respirar ali naquele ambiente, certo? Galera, agora a gente vai falar sobre a organização corporal dos fungos. No caso, nós vamos focar nos fungos multicelulares, aqueles que possuem mais de uma célula. Bom, a primeira estrutura são as hifas. As hifas são essas estruturas aqui, certo? Olha elas bem aqui. E elas são bem fininhas, muito pequenas. E o que acontece? O conjunto dessas hifas, né, esse emaranhado todinho, recebe o nome de micélio, ok? As hifas, elas podem ser septadas, que no caso, elas vão possuir esses septozinhos aqui, ó, separando, no caso, os núcleos. Ou nós podemos ter elas sendo chamadas de cenocíticas, que quer dizer que elas não possuem esses septos aqui, ok? O micélio ele pode ser dividido
no vegetativo, que faz parte da absorção, quando ele se alimenta, ou pode ser chamado também de reprodutor, que é essa parte aqui chamada também de corpo de frutificação, que fica do lado de fora. É ela que vai se reproduzir. Então, por exemplo, por isso que foi, digamos, por muito tempo falado que os fungos eles eram vegetais. Porque, olha, se você reparar, parece uma árvorezinha, parece uma planta, tem raiz, né? Tem uma parte externa. Só que o que acontece? Essa parte interna aqui, que faz parte do micélio, ela vai ficar responsável por absorver os nutrientes, tipo como se fosse uma raiz. Já essa parte aqui de cima é a parte reprodutora, é onde vai ter os esporos e eles vão ser lançados no ambiente, por exemplo, tá bom? Com a grande diversidade no mundo, né, a gente tem também vários tipos de fungo. Então a gente resolveu, no caso os biólogos, né, resolvemos separar, né, classificar os fungos. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui e vamos tentar ver as características deles. Por exemplo, nós temos aqui o filo que é chamado Chidriomicetus. Bom, esse filo, ele na maioria das vezes ele é aquático. Eles vão ter seres, os representantes unicelulares ou pluricelulares. No caso dos pluricelulares, eles também vão produzir as hifas, que podem produzir micélios também. Bom, as células, elas são flageladas, olha aqui, ó. Ela vai possuir um flagelo para ela conseguir nadar ali na água, certo? E a reprodução, ela tem uma alternância de geração. Isso quer dizer, por exemplo, que a alternância de gerações é uma forma de reprodução que ela pode ser encontrada até em plantas, em colelaterados, em quinidários, que a gente ainda vai ver. E nesses organismos vai ocorrer uma reprodução que ela é por uma hora, ela vai ser assexuada e vai ocorrer uma outra fase depois que ela é sexuada, tá bom? Então, aqui a gente vai ter representantes que podem se alimentar de seres mortos, que é os saprobios, ou a gente vai ter os parasitas também. Aqui nós vamos falar sobre o filo Zygomicetus. Eles não formam um corpo de frutificação igual dos cogumelos. O estilo de vida deles pode ser saprópio, pode ser parasita e também pode ser mutualística, que quer dizer que ele pode se unir a outros indivíduos e viver sendo beneficiado e ajudando outros. Eles são predominantemente terrestres e o mais famoso deles é o bolor do pão, né? Que é esse aqui que a gente está vendo na imagem. Então, galera, um detalhe muito, muito importante. Se você vê um pão, qualquer alimento que tenha bolor, não coma. Tipo, nem se tu tirar essa parte aqui, vou comer só esse pedacinho aqui, não come, tá? Porque você pode ganhar uma infecção. Aqui nós vamos ter as ascomicotas, que no caso podem ser chamados também de ascomicetos. Ele é um grupo mais diversificado dos fungos. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Sua importância para o nosso planeta, né, para a gente também, vai ser o seguinte. Eles são comestíveis, como por exemplo as trufas. As trufas, elas são encontradas, por exemplo, no solo e nós podemos colocar elas em alguns alimentos e tal, macarrão, enfim, vários tipos de alimentos. A gente tem as leveduras, que são usadas para fazer bebidas, principalmente bebidas alcoólicas, no caso pão, cerveja, vinho. A gente tem os bolores, que eles são bem coloridos. Nós temos alguns que são para colocar sabor no queijo.
Nós vamos ter também os antibióticos, que são feitos a partir dos ascomicetos, que são usados contra bactérias. Nós também temos as aspergilos, que podem servir de alimentos ou doenças também. A gente tem que tomar cuidado. Então, não é todo cogumelo, todo fungo que a gente vai encontrar por aí vai comer, vai sair comendo, que você pode acabar passando mal e até morrer, né? E nós temos aqui os basidiomicetos, que são os cogumelos. Esses são os mais famosos. Alguns eles são comestíveis, como por exemplo o champignon, que a gente usa lá no estrogonofe, certo? Né? Quando vai para aniversário, né? A gente, casamento, essas coisas, a gente encontra lá o estrogonofe, que é bem macio, né? Ele é bem gostoso. E bom, eles podem ser venenosos ou alucinógenos. No caso, se você comer um desse, né? Esses aqui, por exemplo, eles são na verdade, sabe o jogo do Mario, né? Então, ele come um cogumelo e ele fica grande. Tem uma teoria na internet que diz que esse cogumelo é justamente um basidiomiceto e ele é alucinógeno. E o que acontece? Ele faz com que o Mario se sinta muito grande perto das coisas. Então, tipo, ele é pequenininho, ele come e fica grande. Olha só que loucura, né? Bom, galera, não dá, não. Agora vamos falar um pouco sobre a reprodução dos fungos. Bom, nós vamos ter a reprodução, como foi dito anteriormente, que eles podem se reproduzir tanto assexuadamente, e nessa reprodução assexuada nós temos a fragmentação, que seria você pegar, digamos, um cogumelo lá, igual aquele do Mario, e você quebrar uma parte dele, ou um animal passou, bateu e arrancou a parte de frutificação dele e foi parar em um outro canto. Quando ele cai no solo, ele vai começar a criar as hifas, e essas hifas vão penetrar no solo e vai começar a crescer de novo um novo cogumelo. Já no caso do brotamento, então a gente tem aqui um único fungo que começa a dar origem a um broto que será igualzinho a ele. Às vezes ele pode se destacar e ir para outro lugar e formar outros brotos e ter origem a uma cadeia, né, de brotos. E a gente tem a esporulação, que seria os esporos que vão ser formados e vão ser, né, dispersados pelo vento, pelo ar, e vão parar em outro lugar. Então, normalmente, esse daqui ele é bem comum na nossa residência. Se tu pegar um alimento, tipo o pão, deixar assim em um local em cima da geladeira, não sei, todo lugar vai dar esse tipo de fungo aqui, certo? Aqui seria a reprodução sexuada, ok? Numa bem breve a gente vai falar, tá? Porque não é o nosso foco, mas olha só, você vai ter dois indivíduos aqui. Esses dois indivíduos, eles vão se unir, e quando eles se unem, ele repara, você vai trocar os núcleos, eles vão ser unidos. Quando eles se unem, eles vão dar origem, por exemplo, a uma outra célula com outra, como é que eu posso dizer? Um novo núcleo, com material genético novo e tudo mais. Quando isso acontece, esse cara vai se dividir por meiose. Lembra que uma célula se transforma em 4? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aí esse aqui já foi lançada para cá, 4. 1, 2, 3, 4. Então o que acontece? Quando eles são lançados no ambiente, eles vão lá, caem no solo, começam a crescer e novamente vai acontecer esse ciclo aqui eternamente. Bom, galera, e a importância dos fungos para a nossa vida, no caso, no cotidiano e tudo mais? Bom, a gente tem ali o alimento, que seria a produção de pães, de queijo, de bebidas. No caso do pão, por exemplo, você colocar um fungo ali ou
Tem até também bactérias que tem gente que coloca, que é o fermento biológico. Você coloca ali e por conta, lembra que tem fungos que não respiram oxigênio? Então, pois é. Então, aqui dentro não vai ter oxigênio, ok? E vai ter alimento, que é o que o fungo precisa, e vai ter também o gás lá que ele precisa para fazer a quimiossíntese dele. Quando ele faz a quimiossíntese, ele produz um gás novo e faz estufar o pão. Queijo, bebidas também é a mesma coisa. No caso da bebida alcoólica, ele vai fazer uma quimiossíntese que vai produzir, por exemplo, álcool, tá bom? Antibióticos é o medicamento que a gente pode fazer dos fungos, que já foi falado. Pragas agrícolas, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Por exemplo, se eu não estou enganado, no filme Interestelar, existe ou é um fungo ou é uma bactéria, mas eu estou quase certo que é uma bactéria, que causa uma praga gigantesca no mundo e acaba com várias plantações. Os fungos também fazem isso. Saúde pública. No caso da saúde pública, a gente tem várias doenças que podem ser ocasionadas por conta dos fungos. Controle biológico. Se você tiver, por exemplo, algum tipo de micro-organismo ou algum organismo maior que esteja causando problemas em algum ambiente, por exemplo, as baratas. Tem fungo que consegue matar uma barata pelo simples fato dela estar doente, as outras baratas vão lá e matam ela. Então, se você tem barata no seu ralo, você pegar e jogar esse tipo de fungo lá, esse fungo vai se alastrar pela encanação, as baratas que tem ali vão ficar doentes, ou elas vão morrer, ou elas vão ser mortas por outras baratas. No caso aqui, a gente vai ter associação a outros seres vivos, como, por exemplo, os líquens, que a gente vai ver daqui a pouco. A nutrição dos fungos vai ser o seguinte: a gente vai ter heterótrofos, que no caso são sapróbios, que eles vão comer, né, vão comer seres mortos. Eles são os decompositores e a digestão é extracorpórea, no caso acontece do lado de fora. No nosso caso, por exemplo, vou dizer a gente, você come alguma coisa, essa alguma coisa vai para o seu estômago, sofre a digestão e lá dentro do seu corpo mesmo você vai absorver esses nutrientes. Já com o fungo é ao contrário. Então olha aqui, ó. Esse fungo aqui, ele mata, por exemplo, nemateumintos, okay? Que é um tipo de verme que a gente também ainda vai ver. Só que o que acontece? Ele vai se enrolando ali no nemateuminto, né, que já provavelmente deve estar morto ou quase morto, e começa a liberar substâncias tóxicas e faz a digestão do lado de fora. Tipo, não entra nada no corpo da célula, é do lado de fora. Depois que está tudo digerido, bonitinho, ela vai lá e manda para dentro da célula e ela consegue absorver os nutrientes necessários para ela. Então, alguns são predadores, como está dizendo aqui na imagem, e outros fazem associações harmoniosas e outros não. Por exemplo, esse daqui é um fungo que ele é responsável por fazer com que os insetos virem como se fossem zumbis. Para que serve isso? O fungo ele vai parar no sistema nervoso do inseto, ele vai mandar o inseto ir lá para cima, por exemplo, de uma árvore, e de lá ele faz aquela esporulação, que é mandar, no caso, vários esporos para outros lugares para os fungos crescerem, tá? É bem interessante que também tem um vídeo, né, no YouTube falando sobre isso aqui, só vocês colocarem fungos zumbi ou alguma coisa do tipo, tá bom? Tem um jogo também chamado The Last of Us que ele fala também sobre isso, né? Os fungos que atacaram as pessoas e transformaram elas como se fossem zumbis, enfim. Os líquens, galera, você pode encontrar uma imagem lá na página 87 do livro de vocês, certo? Os líquens, ele é mutualismo. O que seria isso? Vai ser uma associação
entre fungo e algas, ou vai ser uma associação dos fungos mais as cianobactérias. E o que acontece? Vai ocorrer uma troca de benefícios. Enquanto o fungo, né, ele protege ali com as algas contra alguns outros micro-organismos, a alga faz a fotossíntese e dá um pouco de nutriente para o fungo. Então há uma troca de benefícios aí. A reprodução ela vai ser assexuada por fragmentação e a gente tem aqui que eles são também bioindicadores. Quando tu vai em algum lugar, você pode perceber que na página que eu indiquei para vocês, na página 87, onde tem um líquen, você vai ver que esses líquens normalmente são verdes, né? Só que se você estiver num lugar que ele é muito poluído, provavelmente esse líquen vai estar branco, tá ok? Então, se você encontrar o líquen branco naquele lugar, significa que ele é poluído. Aqui vamos falar um pouco sobre micose, que são as doenças causadas por fungos. Primeiro, nós temos ali o sapinho, que é a candidíase oral, tá? Então aqui nessa imagem a gente pode perceber que é uma coisa, né, extremamente feia, né, e ruim. Então isso aqui são fungos que ficam alojados na boca da pessoa, se a pessoa não toma cuidado com a sua alimentação, se ela coloca a boca em qualquer lugar. Isso pode ser transmitido também através do beijo. Lembra que, não sei se na época de vocês, né, mas na minha época, quando eu era menor, a galera falava, né, olha, não vai beijar a boca de ninguém, cuidado com o sapinho, sapinho. Então, galera, isso aqui é o sapinho, tá bom? Isso aqui a gente pode pegar, principalmente se a gente tiver com imunidade baixa. A candidíase vaginal é a mesma dessa aqui, só que no canal vaginal. No caso das meninas, as meninas também têm que tomar muito cuidado na hora de se enxugar, por exemplo, tomou banho, se enxuga direitinho as partes íntimas. Por quê? Lembra, o fungo ele precisa de local úmido, locais escuros também às vezes, e pode acontecer isso aqui. Normalmente, elas existem no canal vaginal, porém, elas estão controladas, elas têm uma quantidade adequada. Só que, se você perder o controle, se você não for uma pessoa higiênica, vai acontecer isso, só que na parte genital. Pneumonia, que no caso são fungos que causam problemas respiratórios no pulmão, certo? A gente tem a micose de pele, que é a chamada pano branco, certo? Isso aqui é fungo, olha. Se você tiver parte do seu corpo branca, quer dizer que você está com fungo na pele. Tome cuidado. Passe um remedinho que isso aí sai numa boa. E a gente também tem a micose de unha, né? Que é uma beleza, maravilha, certo? E bom, galera, a gente, né, acaba ficando por aqui. Lembrando que depois dessa aula tem uma atividade para ser feita. Sempre tem, certo? Sempre vai ter. E essa atividade vai ficar aí da página 89 até a página 92, tá? Então, façam o exercício, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!